Vamos agora convidar Maria Carolina para compartilhar conosco algumas das novidades do ArcGIS Pro. Olá a todos, muito obrigada Luiz e Saulo. Se você conhece o ArcGIS Pro, com certeza já se beneficiou das inúmeras funcionalidades que ele oferece, que o tornam único e relevante em comparação aos outros softwares de desktop presentes atualmente no mercado. E hoje vou mostrar um pouco mais do potencial do ArcGIS Pro, mostrando algumas demonstrações das novidades da última versão, que é o ArcGIS Pro 3.1. Então vamos começar com uma funcionalidade que vai facilitar a visualização dos seus dados e melhorar o seu desempenho e produtividade. Vamos dar uma olhada nesses dados de acidentes de trânsito ocorrido na cidade de São Paulo em 2021. Cada ponto representa um acidente e eles estão simbolizados pela gravidade de acordo com o número de vítimas fatais. E aqui estamos vendo a ordem padrão de desenho desses pontos no mapa, que não necessariamente é a ordem ideal para a visualização dos meus dados. Podemos observar que algumas fatalidades estão aparecendo, principalmente essas amarelas, mas existem algumas que ficaram para trás e nós podemos destacá-las e trazê-las para frente. E para isso, basta nós entrarmos na opção de simbologia avançada e usar o novo recurso de ordem de desenho da feição. E para direcionar os pontos com fatalidades para o topo, basta eu selecionar o atributo de ocorrências com vítimas fatais. E rapidamente o meu mapa já redesenha esses pontos, seguindo a ordem desejada. Nós podemos então facilmente ver este acidente aqui de ordem 4 acima dos outros pontos, enquanto a maioria com 0 fatalidades na cor preta ficou em um plano abaixo. A ordem de desenho da feição também funciona com vários atributos e você pode classificar as posições de maior importância de acordo com o que você deseja destacar nos seus dados. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nesses dados usando a ferramenta de lente de aumento, que é nova também no ArcGIS Pro 3.1. Nós podemos usar essa ferramenta para explorar com mais detalhes esses dados, que em uma menor escala a gente viu que estava muito próximo. A lente de aumento ela é móvel, então eu posso colocá-la em qualquer lugar do meu mapa. Vamos então focar aqui em alguma área específica. Por exemplo, eu tenho aqui uma região de interesse, onde eu observei que ocorreram 5 acidentes fatais. Dando um zoom nessa região, é possível eu editar dentro dessa ferramenta de lente de aumento, então eu vou sinalizar aqui com um polígono essa área, demarcando dentro mesmo da ferramenta de lupa, para uma posterior análise mais profunda desses dados. E saindo aqui da lente de aumento e aplicando um zoom nessa minha camada, que eu acabei de desenhar, nós temos então acesso ao polígono que eu acabei de demarcar. E ainda usando esses dados de acidentes de trânsito, eu vou mostrar uma nova ferramenta para comparar análises de hotspot. Para isso, nós vamos utilizar dados de 2 momentos diferentes. Nós temos então as ocorrências do ano de 2021 e também as ocorrências do ano de 2014. A visualização desse tipo de dado com um grande volume de pontos, ela é bem complexa, mas a partir desses pontos nós podemos gerar mapas de incidência ou mapas de hotspot, que mostram então os focos com maior incidência de ocorrência. E alternando aqui as camadas entre 2021 e 2014, a gente pode observar algumas mudanças, que aconteceram, mas exatamente que mudanças foram essas? E é aí que entra a nova ferramenta de comparação de análise do valor alto de incidência, que vai quantificar essas alterações. Essa ferramenta vai então calcular a diferença entre os 2 anos, então basta eu selecionar as 2 camadas como as entradas. Aqui é de 2014 e a de 2021, executar a ferramenta e analisar os resultados. A primeira saída mostra os valores de similaridade entre 2014 e 2021. A cor mais clara desse mapa mostra onde as ocorrências de acidentes foram mais semelhantes. E essa outra saída mostra o que mudou em cada área. O rosa claro mostra as áreas que permaneceram as mesmas, ou seja, os 2 anos
tiveram alta incidência, e o azul demonstra as regiões que os acidentes diminuíram, enquanto as regiões aqui em vermelho indicam onde as ocorrências se intensificaram. Essa é uma ferramenta muito poderosa para extrair informação comparativa entre dois momentos diferentes e tornar uma informação única. A seguir, eu vou mostrar novas ferramentas de análise espacial, começando com uma que vai mudar como você observa dados de topografia. Aqui nessa cena 3D, eu tenho um modelo digital de elevação do município de Niterói, que nós sabemos que é uma região com relevos bem demarcados. E essa característica, nós já conseguimos notar aqui só pela análise visual desse raster. Agora, a nova ferramenta de análise espacial chamada relevos geomorfos usa um modelo digital de elevação como um raster de entrada para calcular automaticamente o padrão de geomorfologia de cada célula, classificando a região em diferentes formas de relevos. E para usar esse novo recurso, basta selecionar o raster de superfície como entrada, definir os parâmetros do terreno e executar a ferramenta. E após alguns instantes, nós temos como resultado uma nova camada com as classificações de relevo geradas automaticamente. E nós podemos também alterar as cores dessa classificação na aba de simbologia, onde nós encontramos diversas opções de escalas de cores, e é possível personalizar com as cores que você quiser ou escolher alguma dessas disponíveis já no catálogo. E eu ressalto aqui que no ArcGIS Pro 3.1 nós temos inclusive essas informações geradas automáticas em português do Brasil, então a gente pode ver aqui que esses valores já denominados, por exemplo, como declividade, inclinação, vale, enfim, eu não precisei traduzir nada disso, porque esse resultado já vem em português. E para enriquecer essa análise que eu acabei de gerar, eu trouxe também aqui a minha cena 3D, uma camada de edificações do município de Niterói. E nós podemos explorar então as regiões, verificando em quais áreas as edificações estão construídas. Por exemplo, aqui a gente tem construções em áreas classificadas como declividade, que são áreas de risco, ou a gente pode ver aqui também a maioria da área urbana na região plana, classificada como achatado, e aqui, nesse ponto, algumas edificações construídas em topo de morro, que interseccionam as classes de cume ou pico. Agora eu vou mostrar a vocês outra nova ferramenta que ajuda a criar índices a partir de duas ou mais variáveis. E para esse exemplo, vamos até o estado do Maranhão, analisar dados do Ministério da Saúde de casos de arboviroses por municípios durante o ano de 2021. Nós temos aqui inicialmente, então, 3 mapas separados representando 3 doenças: chikungunya, zika vírus e dengue. E a ideia é criar um índice composto por essas 3 variáveis, e para isso nós temos essa nova ferramenta estatística chamada calcular índice composto. Nela nós adicionamos as 3 variáveis de entrada, que são os campos de chikungunya, zika vírus e dengue. E basta então eu definir os parâmetros e estatísticas do cálculo e executar a ferramenta. É possível também atribuir pesos a cada variável, mas nesse caso eu vou deixá-las com o mesmo peso 1. E o resultado são 2 mapas e 4 gráficos. Neste primeiro mapa de índice, o roxo mais escuro mostra os municípios com maior ocorrência de arboviroses, e aqui nesse caso nós temos a capital São Luís com maior incidência. E o segundo mapa ele mostra o índice como percentil, e nós temos também 4 gráficos mostrando a distribuição do índice, a distribuição das variáveis escaladas, das variáveis de entrada e os relacionamentos entre as 3 variáveis e o índice. Tudo isso foi gerado de forma automática através da execução da ferramenta. E dessa forma, então, nós acabamos de transformar rapidamente 3 variáveis em uma, usando a ferramenta do ArcGIS Pro 3.1 chamada Calcular Índice Composto. E essas foram apenas algumas das novidades do ArcGIS Pro 3.1. Se você, por acaso, ainda não começou a utilizar o ArcGIS Pro, através da nossa Academia GIS,
nós oferecemos diversos recursos para auxiliá-lo nessa migração, como treinamentos oficiais Esri, com instrutores certificados e, claro, tudo totalmente em português. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!